Eu me chamo Fernanda, prazer aqui a todos, um prazer estar aqui, uma honra, obrigada, agradeço o convite do pessoal da Lego Education e também do Grupo Positivo de estar aqui para falar com vocês. E eu vou estar falando sobre o Teach the Future, que é exatamente o futuro na educação. Então é isso que a Maria estava falando, né, de como é que vai ser para a educação, para a gente se reinventar nesse futuro. E o grande desafio é exatamente esse, né? O pessoal do MIT, eles têm um slogan muito interessante, que é exatamente um desafio. É como preparar os jovens para trabalhos que os robôs, que a inteligência artificial, que a tecnologia não vai conseguir realizar, não vai conseguir fazer. E é exatamente esse o grande desafio. Então, a gente sempre fala, né? O pessoal que está ali no aeroporto, eles sabem para onde eles estão indo. Os alunos, né, que estão aqui na escola, será que eles sabem? Está claro para eles esse futuro e esse caminho? Quando a gente pensa no futuro, quando a gente fala um pouco de estudos de futuro, hoje a gente se encontra no que os futuristas chamam de uma passagem entre eras. A gente está num gap, a gente está passando de uma era, né, dessa era atual para uma nova era. E esse momento de incertidumbre, né, em espanhol, ou seja, de incerteza, gera uma série de ansiedades e medos, né? Principalmente quando a gente pensa nos jovens. E é toda uma questão de mudanças que estão acontecendo muito rápidas, e não só mudanças tecnológicas. A gente está aqui nessa feira, e eu tenho visto vários estandes falando sobre tecnologia, sobre robótica, mas a gente tem também mudanças acontecendo em termos de valores, mudanças sociais, mudanças culturais, mudanças políticas, uma série de mudanças que se retroalimentam, se complementam. A gente tinha um vídeo, mas na verdade não passa em PDF, mas anyway, o que eu quero contar para vocês é o seguinte desse vídeo. Desse vídeo que a gente tem é um aluno que acabou criando uma maneira de aumentar a produtividade do cultivo de milho, perfurando a semente do milho, de alguma maneira X. Mas o mais interessante desse vídeo é que ele aprendeu tudo por YouTube. Ele foi no YouTube, ele estudou, ele entrou na internet, ele estudou, foi um autoaprendizado e ganhou prêmio por isso. Então, a gente está num momento realmente de mudança muito grande na educação. Eu vim aqui falar não do futuro da educação, eu vim falar do futuro na educação, de que é o futuro que se aprende na escola. E quando a gente fala de futuro, a gente tem esse conceito de que essa bola, esse círculo completo, ele tem uma pequena parte referente, né? Esse círculo completo de conhecimento tem uma pequena parte que se refere ao que a gente já sabe. Depois, uma outra parte um pouco maior sobre o que a gente sabe que não sabe. Mas o grande potencial está exatamente nessa área verde do desconhecido, que é o que a gente não sabe que não sabe. E está aí o grande potencial para inovar e para lidar com o futuro. O que é estudos de futuro, né? Estudos de futuro é uma disciplina, uma metodologia que está aí já posta desde sempre. Todo tema tem um futuro, né? Se a gente pensar, a gente tem o oráculo de Delfos, os seres humanos sempre buscaram respostas para o que será, né? O que vai ser, o que vai acontecer. E essa disciplina existe desde a guerra, desde a Segunda Guerra, principalmente. Ela começou a ser criada para justamente evitar uma questão de morte, né? Uma situação de guerra. E é uma disciplina que estuda o futuro, para compreender essas mudanças que estão acontecendo no hoje, porque, de fato, o futuro ele está presente no hoje, a gente tem sementes de futuro, que a gente chama, para antecipar essas mudanças e influenciar o futuro. A ideia aqui é que a gente tenha essa competência, os jovens e as crianças, a competência de observar
passado, presente e também futuro. Hoje, o que a gente vê nas escolas é um foco muito grande no passado, né? A gente estuda o passado. Mas e o futuro? Tem alguém conversando com essas crianças e com esses jovens sobre o futuro? E principalmente sobre que futuro esses jovens querem? Que futuro eles querem construir? Em que futuro eles querem viver? Então, existe esse conceito, né, de que a gente olhou o passado, a gente chegou aqui no presente, no hoje, e existe um cone do futuro. E nesse cone do futuro, numa linha do tempo, se a gente imagina uma linha do tempo imaginária que se ampliam as possibilidades de futuro à medida que a gente vai olhando a mais largo prazo, a mais longo prazo, ok? E o que a gente tem aqui? A gente tem um futuro provável, que é um futuro que a gente já espera, por exemplo, toda a macro tendência de envelhecimento da população ou uma macro tendência da digitalização. Esse é um futuro que praticamente está dito, a não ser que aconteça alguma coisa muito rara, o que eles chamam de um cisne negro, um evento assim muito inovador ou enlouquecedor que vá acabar com esse processo, com essa tendência. Esse é um futuro provável, um futuro esperável. Mas a gente também tem uma série de futuros possíveis e a gente tem um futuro desejado dentro desse cone de futuros. A gente trabalha com essas metáforas de futuro. Então, você pode ter, por exemplo, essa primeira imagem. É uma metáfora de futuro de que, ok, esse daqui é um futuro que eu já sei onde vai dar. Tá claro, né? Ou pode ser um futuro como um rio, que é um futuro onde eu me adapto. Pode ser um futuro como um parque de diversão, né? Gente, como é que chama isso? Uma montanha-russa, cheia de emoções, de altos e baixos. Ou como um jogo de dados, que entra a probabilidade, entra a sorte, entra um jogo, entra oportunidades, entra apostas. Também pode ser como um mar, e aí um mar revolto, né? Aquilo muito ansioso, com medo. Ou pode ser como uma folha em branco, que é exatamente o futuro que eu quero construir. Então, nisso a gente tem essas crianças, esses jovens e até os adultos com algumas atitudes. Não é que pode ser, então uma atitude muito distópica, né, de um destino negativo, né? Não, os robôs vão dominar o mundo. Ou existem várias possibilidades. Ou a melhor, né, eu posso influenciar o que vai acontecer no futuro. E essa é a missão da gente no Teach the Future. É exatamente começar a trazer para essas crianças e para esses jovens esses questionamentos de que, ok, em 10, 20, 30 anos, quem vou ser eu? Deixa eu me projetar nesse futuro, deixa eu entender que futuro é esse que eu quero. Existem toda essa discussão de competências. Inclusive, a gente acabou de passar pelo nosso primeiro piloto, a gente fez um treinamento dos professores da Escola Municipal Amorim Lima, e discutindo com eles sobre as competências do BNCC. Depois do processo, ensinamos a eles todos os processos de estudo de futuro, quais competências esse processo, esse ensino de futuro para as crianças e para os jovens, a gente estaria apoiando, e eles disseram que todas as competências, as 10 competências do BNCC, eu fiquei muito feliz, eu não esperava. Mas a verdade é que existem dois tipos de mudança, né? A que acontece, né? Como, por exemplo, o envelhecimento da população, e a que a gente faz acontecer. Eu achei muito interessante quando a Maria trouxe exatamente o exemplo do Prêmio Nobel de Educação, porque ele fez acontecer. Né? Aqui a gente tem também um outro sinal, que é exatamente o país de Gales, que é um país que tem, acho que, 4 milhões de pessoas, né? Menos do que um bairro, né? Uma região de São Paulo. Mas eles acabaram de ter uma ministra para futuras gerações.
E a gente tem aqui a Greta, né? A Greta sendo protagonista do seu futuro e do nosso futuro, né? Lutando com Fridays for the Future por toda essa questão da mudança climática e aquecimento global. Assim como a gente também tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, na verdade, a nossa crença é que falar sobre futuros desejados podem mudar um futuro provável. E aí, essa é a pergunta. Quem está falando sobre o futuro com os jovens? Né? Quem está fazendo essas perguntas? E, principalmente, quem está perguntando nas escolas o que eu quero que aconteça? O que o jovem quer que aconteça? A gente tem a nossa missão como Teach the Future é justamente preparar esses jovens e essas crianças a identificar as mudanças, antecipá-las e criar os seus futuros. Esse é o Peter Bishop, que é o nosso fundador, é um professor futurista reconhecido internacionalmente, que se aposentou, ensinou muitos adultos, mas hoje a hipótese dele é que exatamente para que a gente construa futuros desejáveis, a gente deve começar desde o início, desde a infância, conversando com as crianças e jovens sobre futuro. A nossa missão a gente acredita, nossa visão, a gente acredita que os jovens sim podem aprender e, na verdade, realizar as mudanças que querem ver no mundo. Nós temos esses 3 pilares, né? O primeiro pilar é aprender sobre mudança, aprender conceitos de futuro. Logo depois aprender a identificar esses sinais de futuros no presente e criar cenários possíveis e narrativas. E depois criar o futuro desejado. E a partir desse futuro desejado, voltar para o presente e definir o que eu preciso fazer de agora até o amanhã ou até o depois de amanhã para construir esse cenário desejado, esse futuro desejado. A gente acredita que o estudo de futuro ele é multidisciplinar, então ele pode passar por várias matérias e várias formações, não só uma formação em administração, sociologia, qualquer formação. Hoje a gente está em 16 países, indo para 22 países. Estamos aqui no Brasil. Eu sou cofundadora no Brasil, junto com a Rosa Alegria e Gustavo Machado, e também sou cofundadora no México, Teach the Future México. Temos uma plataforma para educadores. A nossa ideia é realmente criar uma comunidade, criar um movimento de revolução. Temos um livro, um playbook, que hoje está em inglês. O meu desafio hoje é exatamente conseguir ter todo esse material que a gente tem disponível no nosso site em inglês, em português, traduzido para o português. Temos aqui está a nossa webpage, para quem quiser acessar. Temos uma biblioteca também com vários materiais, tudo em Creative Commons, tá? Então, disponível para uso. E, bom, eu queria só agradecer vocês, então, pela presença. Aqui estão os nossos contatos. Realmente, o nosso desafio e o que a gente acredita é que, democratizando o estudo de futuro, a gente está democratizando futuros melhores, mais desejados e positivos, né? Não só futuros negativos, como a gente vê aí na mídia, distópicos, né? Tentar criar outras narrativas de futuro. Muito obrigada.